que falta para Tiquinho Soares estrear como jogador do Santos? Vamos falar sobre algumas questões burocráticas entre Santos e Botafogo que impedem essa estreia do jogador pelo Peixe. Inclusive, o técnico Pedro Caixinha, após o clássico contra o Palmeiras, falou justamente sobre problemas burocráticos que impedem o jogador de ficar à disposição. Antes da gente explicar quais são essas questões burocráticas, só vamos trazer aqui o que disse Pedro Caixinha sobre o Tiquinho. Abre aspas. Temos o Tiquinho e podemos ter mais uma peça dessa função, além de outra que possa fazer por dentro e por fora. Há questões burocráticas que nos ultrapassam na questão do Tiquinho. Confiamos no trabalho do Pedro Martins, né, que é o CEO, mas não temos o controle. Não depende só de nós. Trabalhamos todos os dias e o jogador tem vontade de participar. Fecha aspas para o Pedro Caixinha. Então, vamos agora à matéria da UOL, que explica quais são essas questões burocráticas que o Santos precisa resolver e também o Tiquinho precisa resolver juntamente com o Botafogo. Então, a matéria da UOL, o título é o seguinte: dívidas e exames médicos explicam atraso no anúncio de Tiquinho no Santos. A matéria começa falando o seguinte: o Santos corre para ter Tiquinho à disposição, mas se vê sem um controle da situação. O acordo é complexo, pois envolve a ida de Jair ao Botafogo. E o zagueiro está com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano na Venezuela. O Peixe, diante do impasse, atenção, hein? Pensa em comprar Tiquinho em uma negociação independente, mesmo que a ida de Jair possa ser desfeita. Lembrando que o acordo entre Santos e Botafogo foi inicialmente noticiado, inclusive até trago aqui, né, uma matéria do Globoesporte.com que fala que a operação total seria o seguinte: o Santos ficando com o Tiquinho Soares em definitivo, e ele estaria avaliado dentro dessa operação em 3 milhões de euros, o que dava mais ou menos 18, 19 milhões de reais, além de 12 milhões de euros que o Santos receberia do Botafogo em dinheiro, e mais a possibilidade de 2 milhões de euros caso o Jair batesse algumas metas lá na equipe carioca. Então, esses foram os números inicialmente divulgados, né, por ação da imprensa, sobre essa operação Jair indo para o Botafogo, tá? Então, seria o quê? Cerca de 20 milhões que o Santos teria que desembolsar para ter o Tiquinho Soares em definitivo e podendo ficar ainda com o Jair? Pode ser possível isso? Vamos continuar a matéria. O clube carioca quer fazer exames minuciosos em Jair por conta do histórico de cirurgia no joelho. A preferência do Botafogo é pelos testes dentro de sua estrutura no Rio de Janeiro, após a disputa da competição, até pelo risco de lesão durante o torneio. O problema é que o Sul-Americano vai até o dia 16 de fevereiro, se o Brasil for à final. E não há tempo, né, de um jogo para o outro para que o Jair faça o teste físico e depois volte para a seleção, né? Então teria que esperar, de fato, terminar esse torneio. E agora tem mais outros problemas aqui. Outros dois problemas envolvem as finanças do Botafogo, que enfrenta dívidas próprias e serve como ponte para o também endividado Lyon de John Textor. O Santos pediu garantias financeiras ao Botafogo para vender Jair e entende que está seguro nesta questão. O Peixe aceitou vender o defensor por 12 milhões de euros fixos, além de 2 milhões de euros, né, por metas alcançadas do Jair e aquisição do Tiquinho Soares, como a gente já tinha comentado. Por fim, o clube carioca precisa pagar um débito antigo com o Tiquinho Soares. Também tem essa dívida entre Botafogo e Tiquinho. O centroavante gostaria de receber esse dinheiro antes de rescindir com o Botafogo. E como o Tiquinho ainda não rescindiu com o Botafogo, ele não pode assinar um contrato com o Santos. Da parte do Santos, já tivemos exames médicos do Tiquinho no Santos, tudo ok. Ele está treinando com o Peixe, mas não está treinando com o elenco. Ele faz exercícios, atividades em separado dos outros jogadores que, por exemplo, estão à disposição para disputar o Campeonato Paulista. Até mesmo por conta de uma precaução. Como ele não tem contrato com o Santos, para não dar problema, está fazendo ali academia, atividades de uma forma diferente dos demais jogadores do Santos, tá?
E aí a matéria encerra falando o seguinte: o Peixe espera superar todos esses obstáculos para anunciar Tiquinho nos próximos dias. O centroavante de 34 anos treina bem e está ansioso para a estreia. Então vamos ver como o Santos vai resolver essa questão, porque assim, vamos pensar de forma prática. Hoje o Santos tem no seu elenco de centroavante o Luca Meireles, que não consegue ainda jogar mais que 45 minutos, isso foi muito claro nesse clássico contra o Palmeiras. O Wendel Silva não deve continuar sendo tão utilizado, porque está com rendimento bem abaixo, e tem aquela questão, né, da cláusula de obrigação de compra, que caso ele faça 60% dos jogos, o Santos tem que comprar, junto ao Porto. E aí? Você vai continuar utilizando o Wendel Silva? Vai dar uma escanteada nele? Vai tentar uma devolução para o Porto? O Furt não está nos planos. O Morelos não fica. O William Bigode também não está nos planos. E aí? Quem que você coloca de opção? Né? Você precisa ter jogador para ficar à disposição. O Tassiano, que poderia jogar ali como um falso 9, como ele jogou no Bahia, deve se ausentar por algumas semanas, por conta do problema muscular que ele teve na partida contra o Palmeiras. Então o Santos tem que resolver essa questão. Ou chega para o Botafogo e fala, olha, manda aí a papelada, que a gente quer estrear logo o Tiquinho Soares, e se não der certo com o Jair, a gente banca essa compra do jogador. Ou então, o que o Santos vai fazer? Vai contratar outro centroavante também, que já foi um pedido do Pedro Caixinha? Tem o David Washington, mas o Santos não está solitário nessa ideia de ter o David Washington. Tem outras 3 equipes do futebol brasileiro que também querem o David por empréstimo, que é o caso do Atlético Mineiro, Palmeiras e Botafogo. Então também não é uma certeza que o David venha para o Santos, né? Apesar de um certo otimismo do Santos, do empresário, do Juliano Bertolucci, que ele possa voltar por empréstimo, não é uma certeza. E o tempo está passando. Então, assim, espero que o Santos consiga se resolver nessa pendência com o Botafogo. O Tiquinho também tem essa pendência com a equipe carioca, para que o Santos tenha à disposição um jogador em uma posição que julgo ser muito importante pro esquema do Caixinha, né? Que é um centroavante que sabe jogar tanto dentro como fora da área, um jogador que tem faro de artilheiro. E precisamos, né? Precisamos de contratações ficando à disposição, porque o elenco do Santos tá complicado, precisa se reforçar, tá bom? Mas é isso, quero saber a sua sugestão. Como você resolveria esse imbróglio entre Santos e Botafogo? Me fala aqui nos comentários, e vou deixar aqui, aparecendo em algum canto da tela, sugestão de vídeo das contratações pedidas por Pedro Caixinha. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.